Cruz e Credo, relembrando o Evangelho da Cruz. Sua ovelha, capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do nosso Deus: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Oremos. Grandioso Deus e eterno Pai que estás nos céus, mais uma vez nós queremos elevar as nossas vozes a Ti, desta feita suplicando que o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações e nos ensinar esta noite, para a honra e glória do Teu nome. Nós assim Te oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados, como nós falamos, nós estamos trazendo essa série de sermões e com ela nós queremos mostrar que existe a verdadeira fé e a fé espúria, ou seja, aquela crença superficial em Cristo Jesus, que muitos dizem ter, mas na verdade não a têm, logo não possuem a salvação dada pelo Cristo Jesus. E hoje, falando a respeito de crer em Jesus significa ser sua ovelha, nós podemos trazer como relevância desta mensagem nos dias de hoje, pela seguinte razão: vocês já observaram os termos dados àqueles que dizem que seguem a Jesus Cristo? Muitos dizem que são evangélicos, outros intitulam como crentes, protestantes, evangélicos protestantes e por aí vai. Uma boa definição para aqueles que seguem a Jesus Cristo é dada pelo próprio Senhor Jesus. Ele chama aqueles que são deles de minhas ovelhas, aquelas que fazem parte do meu aprisco, diz o Senhor. Entretanto, nós podemos observar que também existem ovelhas que não são de Jesus, assim como existem apriscos que não são de Cristo. Pelo contrário, são apriscos do homem. E isso é efeito do evangelicalismo moderno. Ou seja, o evangelicalismo hoje produz evangélicos que não conhecem o Evangelho. Muitos desses líderes, falsos pastores, falsos mestres, estão trazendo engano da parte deles e distorcendo a respeito da mensagem do reino de Deus, induzindo pessoas que acham que fazem parte do aprisco de Cristo, que acham que fazem parte do reino de Deus, mas não fazem.
Nós temos inúmeras denominações, inúmeras pessoas achando que só por ser membro de alguma dessas denominações, automaticamente são cristãs, ou necessariamente são ovelhas do Senhor, e na verdade não são. Mas quem pode dizer que é ovelha do Senhor? Quais são as características das ovelhas do Senhor? O que significa ser ovelha do Senhor Jesus Cristo, o bom pastor? Nós vamos responder essas perguntas nesta noite, mas antes precisamos entender esse texto e o contexto. Nós lemos alguns versículos que muitos conhecem de cor, muitos dizem, mas não sabem o contexto em que foi escrito. Então vamos analisar detalhadamente. Primeiramente, nós precisamos entender que isso aqui é uma continuação do episódio do cego. E vocês se lembram no sermão do mês passado. O cego que havia sido curado por Jesus Cristo, e por afirmar Jesus Cristo ser o Deus, o Filho de Deus, o enviado Messias, ele foi expulso da sinagoga. E pelo fato de ter sido expulso da sinagoga, o Senhor Jesus, sabendo disso, foi buscá-lo. E não por coincidência, Jesus depois profere esta parábola, que muitos estudiosos acham muito mais profundo do que parábola, porque ela é mais específica, ela detalha com realeza todos os mínimos detalhes que existia no meio do povo de Israel. E qual é a parábola ou a alegoria que o Senhor Jesus Cristo utiliza no capítulo 10? Exatamente uma ideia muito comum e conhecida do povo de Israel, que era uma sociedade completamente ou praticamente voltada para o ramo agropecuário. Então a linguagem de plantações, cultivo, criação de ovelhas, pastores, era muito claro na cabeça daquelas pessoas. E mais que isso, o Senhor Jesus aqui está confirmando uma profecia que já havia no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento era comum à sociedade judaica, os povos semíticos chamarem os seus líderes, os seus reis, os príncipes, os sacerdotes, aqueles que comandavam o povo, era comum chamá-los de pastores, porque havia essa comparação, porque o pastor conduzia as ovelhas, pastoreava as ovelhas, levava as ovelhas para se alimentar, para beber água, para proteger dos predadores. Então o Senhor, as profecias feitas no Antigo Testamento já diziam que viria um grande pastor, um pastor que conduziria o rebanho do povo de Deus. Pois bem, então o Senhor Jesus utiliza uma linguagem comum e que não é muito comum a nós, que somos da cidade. Mas deixe-me dizer o que significava exatamente isso. Na sociedade de Israel, haviam criadores de ovelhas. E esses criadores normalmente colocavam pastores para cuidar dessas ovelhas. E era comum ter construções de apriscos coletivos, ou grandes currais. Mas o nome que a gente chama de um curral para a ovelha é aprisco. E naqueles apriscos eram construídos exatamente para que à noite os pastores pudessem levar as suas ovelhas, para que elas ali pudessem ficar guardadas dos ladrões, dos lobos, ursos, das intempéries do clima. E como era um aprisco coletivo, vários pastores levavam os seus rebanhos para lá. Mas era comum que cada pastor conhecesse o seu rebanho, e as ovelhas também conheciam os seus pastores, pela voz, pela forma como eles falavam. E até hoje, se você for em Israel, é assim. Então cada pastor conhecia o rebanho, e quando amanhecia o dia, ele chegava à porta do rebanho, à porta do aprisco, abria a porta, chamava as suas ovelhas, cada ovelha conhecia a voz do seu pastor específico, e seguiam. E o seu pastor conhecia as suas ovelhas, e saía contando cada uma delas, e tirava para voltar de novo aos pastos. Assim como hoje vocês que têm os seus animais de estimação, eles conhecem a voz do dono, diferente de um estranho.
Da mesma forma funcionava assim. O Senhor Jesus proferiu essa parábola para comparar que Ele era o verdadeiro pastor, o bom pastor, diferente dos líderes religiosos daquela época, que estavam interessados apenas em dinheiro, não se preocupavam com as ovelhas. E ele chama isso de os mercenários. Por quê? Porque também era comum alguns contratarem pastores para cuidar do seu rebanho. Como aquela pessoa era terceirizada, era funcionário, não se importava muito. E às vezes quando vinha um lobo, quando vinha algum predador, eles corriam e deixavam. Eles não iam arriscar a vida. E aí Jesus compara: eu não faço isso. E eu não sou ladrão. Pelo contrário, eu cuido tanto das minhas ovelhas que dou a minha vida por essas ovelhas. E ele vai dizer: só que existem ovelhas, não deste aprisco, que são minhas. E um dia eu vou juntar todas elas e haverá um pastor e um rebanho. Pois bem, agora que os irmãos entenderam o contexto, tanto da época como em que foi escrito essa passagem, vamos agora entender o que significa ser ovelha do Senhor Jesus Cristo. Quais as características para serem ovelhas do Senhor? A primeira delas nós vamos ver no versículo 14, a parte A. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. O que significa isso? Que as ovelhas são conhecidas de Cristo. E o que significa conhecer? Ora, mas o Senhor Jesus Cristo é Deus, e Deus conhece todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas. Por que Ele diz, conheço as minhas ovelhas? A expressão no grego aqui de conhecer dá a ideia de intimidade, de proximidade, de experiência e comunhão amorosa, assim como Jesus Cristo tem com o Pai. É isso que ele vai complementar no versículo 15: assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que as verdadeiras ovelhas do Senhor são conhecidas de Cristo. E quais as implicações disso? Parece algo superficial, algo que não tem muita relevância, mas é extremamente relevante. E nós vamos ver essas implicações no versículo 15 e no versículo 28. Veja o versículo 15: assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. No versículo 28 nós lemos: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. A primeira implicação que nós temos em ser conhecido de Deus é que Jesus deu a vida por suas ovelhas, justificando-as, dando a elas vida eterna, salvação, livrando-as da condenação. E vamos entrar em detalhes um pouco mais na frente. A segunda implicação disso é que Jesus Cristo as guarda. Veja, ninguém pode tirá-las de minhas mãos, ninguém pode arrebatá-las de minhas mãos. E aqui nós temos a base para uma das doutrinas que nós acreditamos, doutrinas essas que surgiram desde a época da Reforma Protestante, a doutrina da perseverança dos santos. Ou seja, uma vez que o Senhor Jesus Cristo salva as suas ovelhas, guarda e é o seu pastor, ninguém, absolutamente ninguém pode tirá-la de sua mão. Não pode mais perecer, não vai mais para o inferno, o diabo não tem mais poder. A falta de compreensão disso faz com que muitas denominações fiquem ameaçando os seus crentes. Olha, se você não fizer isso, cuidado que você vai para o inferno. Olha, preste atenção, fique preparado na volta do Senhor Jesus Cristo. Se você não estiver preparado com a Bíblia na mão, orando, Ele voltar, os outros vão e você fica. Isso é completamente falta de noção do que significa ser ovelha do Senhor Jesus Cristo. Mas se existe um lado positivo em o Senhor conhecer, também existe o lado negativo de não ser conhecido de Cristo. Mateus capítulo 7, versículo 21, aqueles que não são as suas ovelhas, o Senhor Jesus Cristo dirá, Mateus 7, 21 a 23, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci,
Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E lembrando que nesse contexto do Sermão do Monte, o Senhor Jesus Cristo está falando a respeito de conhecer alguém pelos seus frutos. Pelos frutos conhecereis. Por uma vida de iniquidade associada a uma vida religiosa. Muitos naquele dia dirão: Senhor, em teu nome não fizemos maravilhas, em teu nome não fizemos milagres, em teu nome não pregamos o evangelho. Religiosamente ninguém pode negar. Mas Jesus diz: eu nunca vos conheci, porque vocês eram lobos disfarçados de ovelhas. Só chamando a atenção de um detalhe que eu acabei esquecendo de falar no início, essa passagem aqui trata a respeito do bom pastor e das ovelhas. Esta noite nós não vamos entrar em detalhes a respeito do bom pastor, vamos falar só na perspectiva das ovelhas. Em outra ocasião oportuna, podemos então usar o mesmo texto e pregar na perspectiva do pastor, do Senhor Jesus Cristo como supremo pastor. Isso dito, vamos para a segunda característica de quem realmente é a ovelha do Senhor Jesus Cristo. A segunda característica se encontra no versículo 14, só que desta vez na última parte do versículo. Se na primeira parte ele diz que ele conhece as suas ovelhas, na segunda parte ele diz: elas me conhecem a mim. Ou seja, uma verdadeira ovelha do Senhor Jesus Cristo conhece a Cristo. E conhecer a Cristo significa conhecer ao próprio Deus. Por quê? Porque Cristo é a revelação máxima de Deus aos homens. E necessariamente conhecer a Deus implica em conhecer-se a si mesmo. João Calvino disse certa vez as seguintes palavras: é necessário que a consciência de cada um seja tocada pela própria infelicidade para que chegue ao menos a algum conhecimento de Deus. Consta que o homem jamais chega a um conhecimento puro de si mesmo, sem que antes contemple a face de Deus. Daí provém o horror e espanto pelo qual em diversas passagens os santos se abalaram quando sentiram a presença de Deus. Qual a relevância disso para as nossas vidas? O que conhecer a Deus tem de importante para sabermos hoje? Meus amados irmãos, Deus é puro, santo, perfeito, criador de todas as coisas. Existe um cântico que nós cantamos nos nossos hinários que diz: se nos cega o sol ardente quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Ou seja, se o próprio criador do sol, quando a gente olha para o sol, é capaz de ser cegado pela sua claridade, imagine quem criou o sol. Nem Adão conseguiu contemplá-lo. O que significa isso? Que Deus está no trono de sua santidade e perfeição. E nós, ao contrário, por causa do pecado de Adão, somos miseravelmente pecadores. Somos terrivelmente pecadores. E não podemos nos aproximar da santidade de Deus. E a prova disso está no Antigo Testamento, que todo aquele que tocava na arca da aliança, que simbolizava Deus, sem ser o sumo sacerdote e fazer o seu sacrifício antes de tocar na arca, perecia, morria. Pois bem, mas aí como é que acontece hoje de termos acesso direto ao trono da graça, a falarmos com Deus Todo-Poderoso, a entrarmos em contato com Ele, a pedirmos e sermos atendidos? Nós nos aproximamos por causa do sacrifício de Cristo. Ele que nos dá livre acesso, Ele que nos conduz ao Pai, o nosso supremo pastor. Mas mesmo assim, quando nós temos um verdadeiro encontro com Deus, necessariamente o Espírito de Deus mostra o quanto nós somos imperfeitos. Quando nos aproximamos de Deus, nós vemos o seu poder, em saber que Ele é puro, santo e perfeito, e nós somos o oposto. Eu costumo fazer aquela comparação. Existe uma propaganda de sabão em pó que diz: isso aqui é branco. Aí passa lá o sabão e mostra um branco mais branco do que o branco que tinha.
Em outras palavras, a referência de pureza, quando nós olhamos para Deus, não é a nossa. E automaticamente, todo aquele que se encontra com Deus verdadeiramente, reconhece que é pecador e se humilha aos seus pés. Foi isso que aconteceu com os grandes homens do Antigo Testamento. Olhe para Moisés. Retira a sandália dos teus pés, que o lugar onde pisas é santo. E vocês lembram o que aconteceu quando Moisés apenas estava no monte, e quando desceu do monte, o seu rosto fulgurava, que as pessoas não conseguiam sequer contemplá-lo, só em ter se aproximado do Senhor. Vocês se lembram de Isaías, quando ele diz: ai de mim que sou homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios? Meus amados irmãos, a primeira reação que nós temos quando nos encontramos realmente com Deus é nos humilharmos diante de sua santidade, de sua grandeza, reconhecendo a nossa pecaminosidade. Por isso, quando você olha nessas denominações, pessoas pulando, salpateando, deitando, rolando no chão, imitando animal, dizendo que está cheio do Espírito Santo, é mentira. Porque todo aquele que se encontra diante de Deus, a primeira reação é dobrar os seus joelhos e dizer: tenha misericórdia de mim, Senhor, porque Tu és santo, puro e perfeito. E ai de nós se não fosse o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Portanto, em reconhecer seus pecados, seu estado, e saber que existe uma única forma de ter paz com Ele, que é por meio do Senhor Jesus Cristo, então nos resta saber o que Ele fez. E conhecer a Jesus Cristo, nosso pastor, é realmente ter significado em nossas vidas da sua ação. E o que foi que Ele fez? Versículo 15: deu a vida pelas suas ovelhas. Isso sim traz um real significado para os que creem. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu pelos que o conhecem. E aqui nós temos a base de mais uma das doutrinas importantes e fundamentais que precisamos também estudar: a doutrina da expiação limitada. Jesus Cristo não morreu como um boi de piranha, não. Morreu para todo mundo, não. Muito pelo contrário, Ele morreu apenas pelos que o conhecem. Jesus morreu apenas somente pelos seus eleitos. Embora o sacrifício de Jesus foi suficiente para todos, não foi eficaz para todos. Jesus só levou os pecados dos seus escolhidos, ou seja, das suas ovelhas. Veja o versículo 11 aqui: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por todos? Não, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Compare agora com os versículos 14 e 15. Veja que o Senhor Jesus morreu por aqueles que o conhecem. Versículo 26: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Somente quem crê é quem é ovelha do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós chamamos de doutrina da expiação limitada. Somente os servos de Deus reconhecem a real dimensão do seu sacrifício. Você tem ideia do profundo significado da morte de Cristo na cruz do Calvário? Se a sua resposta for sim, a consequência imediata é o seu arrependimento por todos os seus pecados e a sua humilhação diante de Deus em tremor, temor e obediência à sua palavra. E partindo disso, nós temos a terceira característica de quem é a ovelha do Senhor. Se há obediência à sua palavra, então ouvem a sua voz. As verdadeiras ovelhas de Cristo ouvem a voz do seu pastor, ouvem a voz de Cristo. Vamos lá para o versículo 2, e já estou caminhando para o final. Versículo 2 e versículo 5. No versículo 2: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. No versículo 5 nós temos, continuando, versículo 3: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora.
Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. Elas o seguem porque lhes reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos ou do estranho. E aí vamos uma pergunta: o que significa ouvir a voz do Senhor? Primeira resposta: ouvir a voz do Senhor significa crer na sua palavra. Jesus vai mostrar que ouvir a sua voz significa crer na palavra de Deus. Como? Primeiramente, crendo em suas obras. Do versículo 24 ao 26, nós lemos o seguinte: respondeu-lhe Jesus: já vos-lo disse e não credes. Deixa eu ler primeiro o versículo 23, para que vocês entendam por que Jesus falou isso. Depois de várias curas e milagres que o Senhor Jesus Cristo fez, no versículo 23, diz: Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. No 24, rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-nos francamente. Ora, Jesus já tinha dito várias vezes isso, e não somente dito, mas confirmado com sinais. E aí no versículo 25, respondeu-lhe Jesus: já vos-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam ao meu respeito. E sabe por que vocês não creem? Versículo 26, porque vocês não são minhas ovelhas. Pronto. As minhas ovelhas creem no que eu falo, creem na minha palavra, vocês não. Mas aí você me pergunta: mas Johannes, o que tem a ver isso hoje com crer em Jesus? Crer em suas obras hoje, irmãos, é reconhecer a ação de Cristo em nossas vidas sem duvidar, é reconhecê-lo em todos os caminhos e ouvi-lo por meio da sua palavra e por meio dos sermões. Nós temos um princípio e acreditamos que este momento do culto é o momento em que Deus fala conosco, por meio de sua palavra, por meio da exposição da sua palavra. E as verdadeiras ovelhas do Senhor ouvem esses sermões, guardam em seu coração e põem em prática durante o dia a dia, até chegar na próxima semana e ouvir de novo a palavra de Deus. Mas aquelas que não são, repudiam toda a palavra que é dita aqui. Ou seja, podia também chegar alguém e começar a falar um monte de bobagem aqui, e a gente tem que acreditar. E agora, como é que eu tenho certeza de que de fato é a palavra de Deus? Aí nós vemos a segunda forma de ouvir a voz do Senhor: olhando para as Escrituras. Se o que está sendo dito é claramente conferido com as Escrituras, ou seja, reconhecer ao Senhor Jesus Cristo nas Escrituras. E vocês se lembram dos sermões anteriores, o embate que o Senhor Jesus Cristo teve no capítulo 5, no capítulo 8, demonstrava que aqueles judeus não haviam reconhecido a Cristo nas Escrituras, não haviam entendido as Escrituras no Antigo Testamento. Hoje, o exame da Bíblia não pode ser feito, irmãos, a partir do seu próprio ponto de vista. Existe uma seita por aí, que eu não vou falar o nome, que é para não dar ibope para eles, que saem por aí fazendo proselitismo, batendo de casa em casa, dizendo que, olha, vamos estudar a palavra, eu quero que você estude a Bíblia, eu quero que você estude a palavra, mas eles negam a divindade de Cristo. Isso é falso. Eles não enxergam Jesus Cristo nas Escrituras. Logo, não devemos ouvi-los. São vozes estranhas. Não é o nosso pastor. Mas não para por aí. Em muitas igrejas, também tradicionais, existem muitos falsos crentes ou falsos líderes liberais. Estes também não falam da parte de Cristo, porque eles também negam a Jesus Cristo nas Escrituras, principalmente os seus milagres. E se você não encontra Cristo em toda a Escritura, você está examinando as Escrituras de forma errada,
você está olhando para a Bíblia querendo extrair aquilo que te interessa. E isso é errado, não é ouvir a voz do pastor. Por quê? Toda a Escritura Sagrada vai apontar para Cristo, a única forma de termos reconciliação com Deus, o nosso Pai. Ouvir a voz do Senhor não é só crer na sua palavra, mas também é ser conduzido por Cristo. No versículo 4, o Senhor Jesus Cristo diz: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Imagine um pastor entrando no aprisco e chamando as suas ovelhas e vindo somente aquelas que de fato pertencem a ele. E ele está chamando para onde? Para tirar de dentro do aprisco e voltar de novo para o pasto, para elas se alimentarem. Logo, quando o pastor chamava as suas ovelhas, elas atendiam ao seu comando, e o pastor as conduzia para o pasto para que elas pudessem ser alimentadas. Se o nosso Senhor Jesus Cristo é o supremo pastor, e o alimento que nós temos é a palavra de Deus, logo, ser conduzido por Cristo implica em amar a sua palavra, ir para onde Ele está dizendo que devemos comer, nos alimentar, amando-o, guardando a sua palavra. Veja o que Jesus Cristo diz em João 14, versículo 23. Passa 2 páginas aí que você chega diretamente no texto. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Ouvir a voz de Cristo é isso, amar a sua palavra. E veja o que ele diz: viveremos para ele. No Espírito Santo, tanto o Pai como o Filho virão para aquele que o ama, aquele que ama ao Senhor. E é interessante que a expressão em grego aqui significa estar ao lado de, estar do lado. E essa presença, meus amados irmãos, é muito real. Ou seja, a sua operação ela pode ser sentida. O Espírito convence o homem do pecado, leva este homem ao arrependimento diário, comunica a certeza da salvação, concede a paz de Deus que excede todo entendimento. Este mesmo Espírito, por meio da palavra, vai confortar o coração. Esse mesmo Espírito, por meio da palavra, vai admoestá-lo para que ele possa andar em conexão com essa palavra. Isso indica uma relação muito íntima e estreita, Pai e Filho, no Espírito Santo, por meio da palavra, agindo nesta ovelha que ouve a voz do Senhor e que ama as suas Escrituras. E esta palavra está pronta para confortar e para dar todo o suporte necessário para viver uma vida segundo Cristo. E os seguidores de Jesus o amam. A prova deste amor é guardar a sua palavra. Bíblia, Escritura Sagrada. O que é a palavra de Deus para você hoje? Antigamente a gente dizia que era desodorante, hoje não pode mais nem dizer isso. Desodorante era que pegava a Bíblia, botava debaixo do braço e ia para a igreja. Hoje, com os eletrônicos, nem isso mais. Já tem nos smartphones. E fica como? Guardada lá como um aplicativo que ninguém lê, que ninguém vê. E fica outra Bíblia lá também guardada como mofo. Se a palavra de Deus foi isso para você, lamento dizer, você não é ovelha do Senhor. Você não está ouvindo a voz do bom pastor. A confirmação de que você é uma ovelha do Senhor está nas suas atitudes, nas decisões tomadas. Vou te dar 2 exemplos para explicar o que eu quero dizer. O primeiro deles é que hoje se valoriza muito os sentimentos, as intuições, as sensações, as experiências místicas para se firmar na fé. Se alguém não chegar e me fizer uma profecia, não quero. Se eu não estiver sentindo alguma coisa, uma luz brilhar, alguma coisa assim, não vale. É muito comum as pessoas agirem assim, para firmar a sua fé.
Mas não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Nós devemos firmar nossa fé em dados objetivos, ou seja, a Bíblia e Cristo em suas páginas. Suas atitudes devem ser moldadas conforme princípios bíblicos. É isso que nós devemos fazer. É interessante que nós temos também um outro exemplo de que muitos procuram constantemente por revelações. Alguém tem que falar comigo, alguém tem que falar em línguas ali e depois vir falar comigo, ou alguém tem que chegar e falar. Veja o que diz no versículo 5. A ovelha de Cristo não reconhece a voz de estranhos. Qualquer revelação que vier a ser dada a mim, eu preciso conferir se está dentro das Sagradas Escrituras, se condiz com a palavra de Cristo. Fora isso, é voz de estranho e não devemos ouvir. O que eu quero dizer com isso, meus amados irmãos? Antes de tomar decisões, devemos procurar saber qual é o princípio encontrado na Bíblia e conduzir nossas atitudes, não com uma escolha aleatória, mas sim fundamentados nas Sagradas Escrituras. E por fim, já estamos concluindo, a última característica de quem realmente é a ovelha do Senhor: faz parte do aprisco de Cristo. Veja o versículo 16. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Primeiro deixa eu recapitular aqui e dizer para os irmãos que isto aqui foi dito no contexto em que o cego que havia sido curado tinha sido expulso. E o Senhor Jesus Cristo queria mostrar exatamente isso. Olha, esses falsos pastores não estão nem um pouco se importando com as ovelhas. Eu me importo com as ovelhas. Segundo, nem todos os israelitas eram povo de Deus, era filho de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer isso claramente também em Romanos. Não é pelo fato de eles terem nascido numa descendência de Israel que de fato pertenciam ao povo de Deus. Para ser povo de Deus é necessário crer. E aqui deixa eu fazer um parêntese, que muita gente fica falando em Israel. Israel, nós somos o novo Israel de Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não sou eu quem falo, o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2 vai dizer exatamente isso. O muro de separação caiu, e é isso que Cristo está dizendo aqui. Olha, eu tenho ovelhas em outro rebanho, não é só aqui não. E quando eu morrer e ressuscitar, aí eu vou trazer essas ovelhas dos demais povos que eles chamavam de gentios, de todos os povos, de todas as línguas. Chegou no Brasil, chegou nessa cidade, chegou até nós, e hoje nós somos as ovelhas do Senhor. E existe um único aprisco e um único pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Cristo estava querendo dizer aqui. Em outras palavras, cego que agora vê, não se preocupa porque os escribas, os fariseus, os líderes religiosos expulsaram você, não. O que vale não são essas religiões humanas. E aqui é mais uma lição que nós aprendemos. Existem inúmeras denominações, existem inúmeras religiões. Todos esses rótulos de igreja são completamente secundários. Essas particularidades denominacionais, na igreja presbiteriana pode isso, é assim que funciona. Na igreja batista é assim que funciona. Na Assembleia de Deus é assim que funciona. Todas essas particularidades denominacionais são completamente secundárias, porque o que vale é fazer parte do aprisco do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto é prioridade. Isto está acima de qualquer outra coisa. Os detalhes são convívios sociais e são completamente em segundo plano. E aqui também nós aprendemos que existe um pastor,
Existem inúmeros líderes roubando, matando, destruindo, sem preocupação nenhuma com as ovelhas, preocupados com os seus bolsos, preocupados apenas com o status, preocupados com a denominação. Mas o Senhor Jesus, o nosso Supremo Pastor, nos ensina exatamente o contrário. Ele se preocupa com cada uma de suas ovelhas. Se preocupa não, Ele cuida. Essa expressão que eu usei, entendo como apenas uma expressão para poder entender, uma figura de linguagem. Ele cuida, Ele ampara, Ele protege. E um dia Ele salvou e ninguém arrebata de suas mãos. Mas e os pastores? Humanamente falando, Pedro vai dar a resposta: pastoreai o rebanho do Senhor, não por sorte da ganância, mas como aqueles que vão prestar contas ao Supremo Pastor das suas ovelhas. É lamentável ouvir pastores hoje dizendo: fulano de tal é minha ovelha, está na minha igreja, é minha ovelha. Está errado. Somos todos ovelhas do Supremo Pastor. E os líderes que se levantam para cuidar dessas ovelhas estão cuidando, apacentando ovelhas que não são suas, mas do Supremo Pastor, que também cuida delas sobre todas as coisas. Concluindo, meus amados irmãos, essa alegoria relatada em João, podemos considerá-la como o cumprimento do que diz lá em Ezequiel 34, 22 a 24. Depois vocês leiam. E ser ovelha do Senhor implica em ser excluído do mundo e dos seus segmentos religiosos que não seguem o genuíno evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se você não tem amor pelas Escrituras, ouvindo e seguindo a voz do Senhor contida nelas, você pode ser qualquer coisa menos ovelha de Cristo Jesus. Esta noite, o convite é: siga a voz do bom pastor. Ouça a voz do bom pastor. Conheça o seu pastor. E conhecer a Cristo implica em conhecer a Deus. E somente as suas ovelhas o conhecem. E isso gera fruto de arrependimento e serviço a Deus. E uma vida de gratidão ao Senhor pelo seu sacrifício em nossa salvação. Que Deus nos abençoe. Amém. Cruz e Credo, relembrando o Evangelho da Cruz.